Sou o professor Jair Campos. Nesta aula vamos falar um pouco sobre integral. Vamos falar na definição, algumas considerações sobre a definição e vamos apresentar um exemplo. Primeira definição. Seja a função f contínua no intervalo AB, suponha que este intervalo seja dividido em n partes iguais de largura h igual a dx igual, parêntese, cj mais 1 menos cj dividido por n, e seja n um número pertencente ao jésimo intervalo, para j variando de 1 até n. Neste caso, a integral definida em f de a em b é dada por integral definida no intervalo a até b, f de x d de x igual ao limite, quando n tende para infinito, da soma das infinitas partições em que a função f foi dividida em partes iguais, desde que este limite exista. A definição de integral é bastante abstrata, razão pela qual não é adequada para calcular integrais. Faremos isso através do uso do teorema fundamental do cálculo que veremos mais adiante. Mas é necessário entender melhor o conceito de integral. Para isso nós vamos rever dois trabalhos de dois grandes mestres, Cauchy e Hillman, onde eles ilustram este assunto através de exemplo bastante comum. Segundo os mestres, a integral nada mais é do que a área dada pela soma das áreas das infinitas partições do intervalo AB em subintervalos de comprimentos iguais. Augusto Luiz Cauchy nasceu nos anos 1789 até morreu em 1857, e Bernard Hillman viveu nos anos 1826 a 1866. Esta soma aqui apresentada é conhecida como somas de Hillman, que nada mais é do que a soma das áreas obtida pela partição em intervalos iguais, a somatória dessas áreas é que eles chamam de integral. Então nós temos aqui a curva f de x, o eixo vertical, o eixo horizontal e a reta vertical que corta o eixo das abscissas no ponto x4. Nós queremos essa área aqui em verde. Nós consideramos esta área em verde a soma das áreas desses infinitos retângulos aqui sim obtido. Então, vemos cá, esse comprimento aqui, ó, de x0 até x1, que nós chamamos de d, vamos chamar de d de x1, né, que é a diferença entre x1 e x0. d de x2 vai ser x2 menos x1. d de x3, x3 menos x2. E assim sucessivamente. Então, a área do retângulo nós sabemos que é base vezes altura. A base, como o Cauchy pede para dividir o intervalo AB em partes iguais, então cada uma dessas partes aqui vai valer o quê? D de x. Mas se não for partes iguais, nós vamos chamar cada uma delas de quê? De d de x1, d de x2, d de x3. Aqui elas são iguais, né? Mas vamos manter o d de x1, essa base aqui é d de x1, essa aqui é d de x2, essa aqui é d de x3, essa aqui é d de x4. A área do retângulo aqui é base vezes a altura. Então, f de C1, f de C2, f de C3, f de C são a altura dos retângulos. Então, base vezes a altura, área. Área 1, área 2, área 3, até a área n. Então, a somatória dessas áreas é que chamou-se de integral. Vamos ver isso através de um exemplo numérico. Temos aqui uma curva, y igual a x ao quadrado, uma parábola. A área delimitada pela reta vertical x igual a 1 e o eixo das abscissas. Segundo os nossos mestres, pede-se o quê? Vamos dividir esse intervalo de 0 até 1 em
n partes iguais, n tendendo para infinito. Então, e vamos chamar cada uma dessas partes de h, ou d de x, que vale também 1 sobre n. Para efeito de cálculo, neste caso, nós vamos considerar ainda o CJ, o extremo esquerdo de cada intervalo. Então, esse aqui, para calcular essa área aqui, vou considerar o CJ, o extremo esquerdo. Para calcular essa área aqui, também com o CJ, o extremo esquerdo. Para calcular as alturas. Lembrando aqui que as bases são todas iguais a h. Então, ao calcular a soma dessas n áreas, eu tenho a área da figura, que segundo Hillman e segundo Cauchy, chamou-se de integral. Então vamos lá. Área 1 vai ser f de C1 vezes h. Área 2, f de C2 vezes h. Área 3, f de C3 vezes h. E assim, até a última área, a área enésima, vai ser f de Cn menos 1 vezes h. Por que Cn menos 1? Eu estou falando, pegando sempre o extremo esquerdo. Foi dividido 0, 1, 2, 3 e tal. N menos 1 e aqui N. 1 foi dividido em N partes iguais. Não, que eu cheguei no 1, eu tenho N sobre N partes. Então, igual a 1 inteiro. Base vezes altura. C1 é 0. 0 ao quadrado. 0 vezes H, 0. C2 é 1H ao quadrado. Vai dar 1 ao quadrado vezes H3. C3 vale 2H. Então, 2H ao quadrado vezes H. E assim sucessivamente. Nós chegou na área, na enésima área, vai ser a n menos 1 h ao quadrado vezes h. Vai dar n menos 1 ao quadrado vezes h3. Somando essas infinitas áreas, 0, primeira. A segunda, 1 ao quadrado vezes h3. A terceira, 2 ao quadrado vezes h3. E assim, até a última, n menos 1 ao quadrado vezes h3. Nós temos, somando isso aqui, nós temos a área pedida. Olha, aqui tem H3, 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 H3. Eu não posso colocar um H3 aqui ao lado do 0 ao quadrado? Não altera, não, correto? E vamos colocar o H3 em evidência. Então, vai ficar 0, mais 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais n menos 1 ao quadrado, vezes H3. Correto? Mas o que é H a terceira? H é 1 sobre n. Então, H a terceira vai ser 1 sobre n a terceira. Multiplicar por uma fração é dividir pelo inverso dessa fração. Então, é dividir por n a terceira. Essa soma aqui é conhecida lá no ensino médio. Lá no ensino médio. Soma dos quadrados dos n primeiros números naturais, que é dado pela expressão, que não vamos descer a detalhes aqui, está lá no ensino médio. N multiplica n mais 1, vezes 2n mais 1 sobre 6. Desenvolvendo, a desse resultado aqui, que nós vamos substituir por essa expressão toda aqui. Soma dos quadrados dos n primeiros números naturais é o quê? 2n3 mais 3n2 mais n sobre 6. Então, substituiu, fazendo a divisão por n na terceira, então vai ficar 2n3 sobre 6n3, 3n2 dividido por 6n3, n dividido por 6n3. Simplificando, vai dar 1/3, mais 1 sobre 2n, mais 1 sobre 6n2. E aí, quando n é um número muito grande, n tende para infinito, o limite da constante é a própria constante. O limite de 1 sobre 2n, quando n é um número muito grande, vai ser um número muito pequenininho. Então, dizemos que ele é tão pequeno que podemos dizer que ele é próximo de zero, ou que ele é o próprio zero. Mesma coisa com 1 sobre 6n2. Também é um número muito pequenininho. Se esse aqui é zero, esse aqui é zero ainda por muito maior razão. Então, o limite desta soma tende para 1/3. Ou que a área é o limite da soma das infinitas partições obtidas do intervalo AB em partes iguais. Esse limite é o que nós chamamos de integral. Então, do exposto, nós podemos dizer que a integral, a área,
é igual ao limite da soma das infinitas áreas dadas pelas partições do intervalo AB em subintervalos de comprimentos iguais. No caso aqui, delimitada pela curva f de x, o eixo x e a reta vertical de x igual a. Escrevemos a área, a integral de f de x d de x, que é igual ao limite da soma das áreas, quando n tende para infinito.